Essa é a reunião mais importante do nosso Banco Central dos últimos anos e eu vou te explicar o porquê e quais as consequências dessa decisão que o Banco Central tomou para os próximos meses com relação aos nossos investimentos. Se você quer saber, bora lá pro vídeo. Antes de começar, vou pedir que você curta esse conteúdo, se inscreva no nosso canal para estar sempre antenado com as novas informações que a gente vem passando para você aqui e, obviamente, compartilhe esse conteúdo com quem também quer ou tem o interesse em saber mais sobre dinheiro e investimentos. Vamos lá, que o Banco Central ia cortar a taxa de juros, isso não é novidade para ninguém. Porém, existia ali uma diferença, entre as projeções dos principais economistas e analistas de investimento do mercado. Alguns, a grande maioria, é verdade, apostavam em um corte da taxa Selic de 0,5 ponto percentual, levando ela de 10,75% ao ano para 10,25% ao ano. Outras pessoas apostavam em um corte mais comedido, levando ela de 10,75% ao ano para 10,5% ao ano. Só que dessa vez o Banco Central optou por ser mais comedido e reduziu a taxa Selic em apenas 0,25 ponto percentual, levando a taxa Selic para 10,5% ao ano. Só que olha só, mais interessante do que a decisão em si é o comunicado do nosso Banco Central. E por que o comunicado é tão importante? Porque ninguém esperava que o Banco Central não iria cortar a taxa de juros. Talvez um ou outro, um pouco mais pessimista, até pudesse atribuir algum tipo de probabilidade a que o Banco Central deixasse a nossa taxa Selic estável. Mas posso dizer que são raríssimas as pessoas que esperavam alguma coisa nesse sentido. E por que essa preocupação com uma postura mais dura do Banco Central? Bom, essa postura mais dura do Banco Central, ela pode vir por alguns fatores, principalmente pela piora de alguns indicadores importantes da nossa economia. O que é uma piora dos indicadores importantes da nossa economia, Gui? Se a gente for acompanhar alguns indicadores, eu vou citar aqui para vocês quais são esses indicadores. Nos últimos 45 dias, ou seja, desde a última reunião do nosso Banco Central, eles deram uma piorada. E essa piorada que eu digo, não estou falando em termos de atividade econômica, em termos de nível de desemprego, estou falando essa piorada que deu em termos de perspectiva para a inflação. A gente precisa entender que o objetivo da taxa Selic é o quê? Controlar a inflação. Então, se as projeções de inflação estiverem acima da meta do Banco Central e ele for de fato uma autoridade monetária independente do governo, o que ele vai fazer? Ele vai atuar para que essa projeção de inflação ela chegue na meta. Então, alguns indicadores importantes observaram uma piora nesses últimos 45 dias, que coloca em xeque esse cenário um pouco mais otimista, ou um pouco mais tranquilo para a nossa inflação. Que indicadores são esses? Vamos lá que a gente vai listar. Primeiro, taxa de câmbio. Olha só, na última reunião do Banco Central, de março de 2024, o dólar está valendo mais ou menos R$5. Agora, mais perto dessa reunião, o dólar está valendo algo como R$5,10. Ou seja, uma leve deterioração com relação à última reunião. Poxa, Gui, só esse movimento? Não é só esse movimento dos últimos 45 dias. Se a gente for pegar o dólar na reunião anterior à de março, ou seja, na reunião de janeiro, nós vamos perceber também uma leve piora. O dólar na reunião de janeiro estava mais perto de algo como R$4,90. Quando a gente for pegar as últimas duas reuniões, a gente observou uma leve piora, uma leve alta do dólar. E o que isso indica, Gui? Isso pode indicar uma inflação um pouco mais pressionada à frente. Por quê? Porque uma boa parte dos produtos que nós consumimos todos os dias, sejam eles até commodities, por exemplo, o trigo que a gente importa, uma parte do trigo que a gente consome, ou produtos eletrônicos, industrializados, eles têm uma relação com o dólar. A gente compra, negocia eles internacionalmente em dólar, que é a moeda de comércio global. Então, se eu compro uma tonelada de trigo por $50 e o dólar está R$4,90, eu pago R$245 por essa tonelada. Se eu continuo pagando os mesmos $50 pela tonelada de trigo, porém o dólar subiu para R$5,10, eu vou estar pagando R$255 pela mesma tonelada de trigo. Então, isso gera um efeito em todos os produtos que a gente importa lá de fora. Então, pode ser trigo, pode ser celular, pode ser furadeira, pode ser televisão, pode ser eletrodoméstico, pode ser serviço que tem uma parte do seu componente, uma parte da sua mão de obra dolarizada. Então, quando o dólar sobe, você tem um aumento, mesmo que leve e mesmo que ao longo dos próximos meses, da sua expectativa de inflação. Então, observar o dólar subir nesses últimos 45, nesses últimos 90 dias, não é uma boa notícia para quem espera que a taxa Selic continue caindo por vários e vários meses daqui para frente. Agora vamos falar de indicadores de atividade. Quando a gente olha a expectativa
expectativa do PIB para 2024 exposta lá no Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? O Boletim Focus é um documento do Banco Central que reúne as projeções dos principais economistas das principais instituições financeiras do Brasil. Banco, gestora de investimento, casa de análise e tudo mais. Então elas mandam as suas projeções de PIB, inflação, atividade e juros, e aí o Banco Central divulga esse documento toda segunda-feira. Combinado? Na reunião anterior, o Boletim Focus estava apontando o crescimento do PIB para o Brasil em 2024 de 1,8%. Agora o Boletim Focus aponta para um crescimento do PIB de 2,1%. Na reunião de janeiro, ou seja, 90 dias atrás, mais ou menos, a expectativa era que o PIB crescesse aqui no Brasil 1,6%. Você vai falar, pô, Gui, isso daí é uma ótima notícia. Quando a gente olha em termos de atividade, em termos de expectativa, de crescimento, de emprego, é uma boa notícia, mas eu não estou falando sobre expectativa de atividade, sobre expectativa de emprego. Eu estou falando aqui única e exclusivamente sobre expectativa de queda de juros. E quando você tem revisão para cima em termos de expectativa da atividade, isso começa a colocar em xeque um ciclo de corte da taxa de juros ainda maior. Por quê? Porque o Banco Central passa a pensar da seguinte maneira: poxa, eu cortei a taxa Selic até aqui, eu já estou vendo uma retomada da atividade. Será que eu tenho espaço para cortar ainda mais a taxa Selic? Ou será que eu tenho muito espaço para continuar cortando a taxa Selic? Então, em termos de expectativa de atividade, é muito bom que aconteça revisão da expectativa, de crescimento da economia brasileira. Mas, de novo, esse não é o intuito aqui. O intuito é olhar até onde vai ou até onde pode cair a taxa Selic. E essa notícia de revisão de expectativa do crescimento do PIB para cima não é muito bom nesse quesito, pelo amor de Deus, tá? Em linha com esse dado de atividade, a gente também traz o último dado de desemprego. O que aconteceu com a taxa de desemprego no Brasil? A taxa de desemprego caiu, saiu de 7,6% para 7,3%. De novo, um indicador positivo para a atividade, certo? Certo, mas não é o que a gente está analisando aqui. O que a gente está analisando aqui? Expectativa da continuidade do corte de juros na economia brasileira. Então, mais pessoas empregadas, uma menor taxa de desemprego, uma revisão do PIB, da nossa atividade econômica para cima, um aumento do dólar com relação à nossa moeda, tudo isso joga no sentido de, opa, talvez a pressão inflacionária, as duas uma, ou ela demore mais para se dissipar, principalmente a inflação de serviços, que está mais ligado ali ao número de pessoas empregadas, ou ela pode surgir de outras áreas da economia mais cedo do que a gente esperava. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas será, Gui, será que tudo isso que a gente está vendo não foi causado único e exclusivamente por essa piora no cenário nos Estados Unidos? Olha só, poderia até ser verdade se nós não estivéssemos observando também, ou não tivéssemos observado, uma leve piora que a gente chama de marginal, na expectativa de inflação para 2025. Então, para 2025, a expectativa de inflação de IPCA no Focus está em 3,5% já há bastante tempo. E agora, desde a última reunião do Banco Central até agora, ela piorou um pouquinho, está em 3,6%. Você vai falar, pô, Gui, mas isso aí não muda nada. Vale eu lembrar uma coisa para você. Primeiro, que a meta do nosso Banco Central para a inflação no ano que vem não é de 3,5%, é de 3%, certo? Ou seja, a gente já estava vendo uma expectativa de inflação para o ano que vem no Boletim Focus um pouco acima do centro da meta. E a gente observou o primeiro sinal de revisão para cima nas expectativas de inflação para o ano que vem. Ô Gui, mas por que você não olha a expectativa de inflação para 2024? Porque o próprio Banco Central, pessoal, ele não está olhando para a expectativa de inflação 2024. Por quê? Porque não tem muito o que ele fazer com a inflação de 2024. Cada corte de juros ou cada alta de juros que o Banco Central ele aplica, digamos assim, na economia, ela vai levar de 6 a 9 meses para impactar a nossa atividade econômica. Isso é o que a gente chama de efeito defasado da política monetária. Então, se o Banco Central ele corta os juros hoje, isso só vai refletir na economia real entre 6 a 9 meses, tá? Então, por isso que o Banco Central olha bastante a expectativa de inflação para os anos de 2025 e 2026 e muito menos para o ano de 2024. Por quê? Porque ele sabe que tem um tempo, alguns meses, até que esse corte na taxa de juros ou até que essa alta, na taxa de juros chegue na economia de fato. Tá bom? Então por isso que ele tá olhando 2025 e não 2024. Porque senão você ia me falar, Gui, mas tá subindo 2025, mas 2024 tá bem controlado. Mas não é isso que o Banco Central olha, beleza? E tem uma outra coisa que pode deixar o nosso Banco Central um pouco mais desconfortável em cortar essa taxa de juros por um período um pouco mais prolongado, Ou seja, levar a taxa Selic muito para baixo de 10% ao ano. Que outro fator é esse? A alta de juros nos Estados Unidos. Eu não tô falando que os Estados Unidos, o Banco Central americano,
americano, né, o Fed, ele subiu a taxa de juros de curto prazo, como se fosse a Selic americana. Mas nós observamos nos últimos 45 dias uma elevação relevante dos juros futuros dos Estados Unidos. E lembrando, Estados Unidos é a maior economia do mundo e referência para os juros no mundo como um todo. Então, é muito complicado para o Banco Central brasileiro observar o juro futuro nos Estados Unidos subindo, ou seja, isso significa que a remuneração por você comprar um título público nos Estados Unidos está subindo, enquanto as pessoas estão observando a remuneração paga por títulos brasileiros caindo. De novo, um aumento do juro futuro nos Estados Unidos, ou um aumento do juro de curto prazo, mas isso não está para acontecer lá fora, né? Mas um aumento de juro futuro nos Estados Unidos pode sim atrapalhar um ciclo mais profundo de corte de juros aqui no Brasil, pelo menos por enquanto. Então, se a gente for pegar a taxa de juros de um título de 10 anos nos Estados Unidos, um título público de 10 anos, 45 dias atrás estava em 4,3% ao ano. 90 dias atrás, ou seja, 2 reuniões do Banco Central para trás, estava em 4,10% ao ano. Ou seja, a gente viu uma elevação desse juro futuro nos Estados Unidos, desse juros de 10 anos, muito relevante nos últimos 90 dias. E isso, novamente, faz o Banco Central brasileiro ficar um pouco mais desconfortável em cortar ainda mais a taxa Selic. Por quê, Gui? Mas qual que seria a consequência do Banco Central continuar cortando a Selic aqui, mesmo com o juro americano subindo ou parado em um patamar bem elevado? O problema, pessoal, é que a gente começa a ter o que a gente chama de diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos cada vez mais apertado. E quando isso acontece, normalmente a gente tem uma pressão do câmbio. Então, se a taxa de juros no Brasil começa a cair de maneira relevante, sem que a taxa de juros nos Estados Unidos faça o mesmo movimento, ou seja, a diferença entre os juros no Brasil e os juros dos Estados Unidos comece a diminuir, mais pessoas vão fazer o seguinte movimento. Mais brasileiros estarão dispostos a pegar o seu dinheiro e investir em títulos americanos, já que a diferença de remuneração começa a ficar mais apertada, e menos investidores estrangeiros vão querer investir o seu dinheiro em títulos brasileiros. O que isso significa? Maior demanda de dólar vinda por parte dos brasileiros, então os brasileiros vão ter que vender os seus reais e comprar dólares, então aumenta a demanda de dólar por esse fator. E, como menos estrangeiros querem comprar títulos brasileiros, o que esses caras precisam fazer quando eles vêm para cá? Eles precisam vender os seus dólares e comprar a nossa moeda. Então você tem também uma redução na busca por real. Então esses dois fatores jogam em favor do quê? De uma alta do dólar, tá bom? Então isso joga a favor de uma alta do dólar, o que, de novo, uma alta do dólar pode jogar as expectativas de inflação para os próximos meses e anos para cima, o que seria desconfortável para o Banco Central. Então, quando o Banco Central enxerga esse movimento de alta de juros lá fora, ele fica um pouco mais desconfortável em continuar cortando a taxa Selic. Legal, Gui, então a gente tem todos esses fatores. Vamos juntar tudo num bolo aqui. O que a gente pode esperar para as próximas reuniões? Do meu ponto de vista, e acho que a gente já vai começar a observar isso desde essa reunião, é uma cautela maior por parte do nosso Banco Central. No último ciclo de corte de juros, a gente levou a taxa Selic para 2% ao ano. E logo após alguns meses, a gente precisou fazer um ciclo de alta de juros muito forte em um curto espaço de tempo. Então, acho que dessa vez, o Banco Central brasileiro ele vai ser muito mais cauteloso na hora de cortar a taxa Selic. Por quê? Porque se ele tomar o que a gente chama de invertida, ou seja, se o cenário lá fora for muito adverso com relação às suas expectativas, né, ele não vai precisar realizar uma alta de juros tão alta em um curto espaço de tempo. Tá bom? Então acho que ele vai seguir uma postura mais cautelosa. Daqui para frente ele pode fazer duas coisas: cortar em uma magnitude menor a taxa Selic e esperar, interromper, ao menos por hora, o ciclo de corte da taxa Selic e só voltar a fazê-lo quando, de fato, o Banco Central americano começar a cortar a taxa de juros. Aí você vai falar o seguinte: pô, Gui, então lascou. Nesse movimento, os ativos de risco vão ter um prejuízo. Eles vão ser prejudicados, eles não vão ter um bom desempenho. Pergunto, será? Lá atrás, antes da pandemia, o Banco Central brasileiro tinha levado a taxa Selic para algo perto de 6,5% ao ano. Interrompeu o ciclo de corte de juros para observar qual seria o impacto na nossa atividade econômica e, consequentemente, na nossa inflação. Depois de alguns meses, o Banco Central enxergou que havia espaço para ele continuar cortando a taxa Selic. Levou a taxa Selic para algo mais perto de 4%. Depois veio a pandemia e a gente já sabe o que aconteceu. Porém, o que eu estou querendo ressaltar nessa minha fala aqui? Que se o Banco Central para de cortar a taxa Selic em algo perto de 10%, 9,75% ou 10,25% ao ano, eu não acredito que esse vai ser o fator que vai prejudicar os nossos ativos de risco. Eu acho que esse movimento
movimento pode ser muito mais uma interrupção no ciclo de corte de juros do que o final do ciclo de corte de juros. Aí você vai falar, pô, Gui, e tem oportunidade nesse cenário? Do meu ponto de vista, sim, estão aparecendo oportunidades. Por que estão aparecendo oportunidades? Principalmente porque a gente está vendo que o mercado já precifica a taxa Selic voltando a subir no Brasil no início de 2025. Então veja só, o mercado acha que a Selic vai cair até, no mínimo, 10% ao ano. O mercado, a Selic vai cair só até 10% ao ano. Tem mais, hein? No início de 2025, já em janeiro, fevereiro de 2025, o Banco Central Brasileiro vai voltar a subir a taxa Selic. Tem uma frase do Napoleão que é a seguinte: um gênio militar é aquela pessoa que consegue tomar decisões medianas enquanto todos estão enlouquecendo. Eu reformularia essa frase para a gente falar um pouco mais de investimentos, que é o seguinte: o bom investidor, a boa investidora, é aquele que consegue fazer conta e tomar decisões medianas enquanto todo mundo está enlouquecendo. Tô querendo dizer que quem já projeta alta da taxa Selic em 2025, no início, na primeira reunião de 2025, tá enlouquecendo? Não, mas eu diria que tá com um cenário extremamente pessimista, tá? Vamos lembrar que, por mais que o Banco Central americano tenha dito que o ciclo de corte de juros tenha ficado mais para frente, ele descartou a possibilidade de voltar a subir a taxa de juros por lá. Então isso já tira um risco de cauda, né, um risco do cenário degringolar aqui no Brasil de maneira razoável. Tem um outro fator importante. No final desse ano, o que vai acontecer? O atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai ver o seu mandato chegando ao fim. O novo presidente do Banco Central vai ser indicado pelo atual governo. Atual governo esse que defende já há bastante tempo uma taxa Selic muito mais baixa. Agora eu te pergunto, qual que é a probabilidade do novo presidente do Banco Central, indicado pelo atual governo, na primeira reunião no comando do Banco Central, decidir por subir a taxa Selic? Esse cenário de alta de juros, com esse novo presidente do Banco Central, indicado pelo atual governo, já na primeira reunião de 2025, ele é possível? Ele é possível, mas eu diria que ele está muito, muito longe de ser provável, e que é o que o mercado já está precificando. Então, resumindo, eu acredito que essa postura mais defensiva do nosso atual Banco Central, ela é negativa para os ativos de risco? Não, não acredito. Para mim, esse daqui vai ser uma interrupção do ciclo de corte da taxa de juros e não o fim do ciclo de corte da taxa de juros. Combinado? Segundo, é grande a chance, do meu ponto de vista, do Banco Central voltar a subir a taxa Selic já no início de 2025? Para mim, essa possibilidade é menor do que a possibilidade dele manter estável a taxa Selic e até voltar a cortar. Lembrando que existe uma probabilidade muito grande do Banco Central americano, inclusive, já ter começado a cortar sua taxa de juros até o final desse ano. E aí deve ficar mais tangível até onde o nosso Banco Central pode cortar a nossa taxa Selic. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente tentou trazer aqui uma análise do cenário econômico atual, trazendo também um componente internacional aqui em todo o vídeo. Me diz aqui se você gostou e se você gostaria, né, de assistir mais vídeos como esse, fazendo análises de indicadores que estão sendo divulgados e o que eles podem impactar nos seus investimentos. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.